O assunto que eu vou apresentar é esse que está aí na tela: temas relevantes à formação docente para a EJA. Isso. Esse tema que eu vou apresentar é fruto da minha pesquisa de doutorado, intitulada A Língua Inglesa nos Centros de Educação de Jovens e Adultos: os desafios do sistema semipresencial a partir das vozes dos egressos da Faculdade de Formação de Professores da UERJ. Essa faculdade fica em São Gonçalo. Para fazer minha pesquisa, eu obtive pareceres favoráveis, tanto no Conselho de Ética em Pesquisa da UERJ, quanto na CEDUC e na Fundação CCERJ. E depois dos pareceres favoráveis, eu pude, de fato, iniciar a minha pesquisa. E o objetivo, eu estou aqui para apresentar um estudo feito com 4 professores de inglês da Rede Seja, que são egressos do curso de Letras Português e Inglês da Faculdade de Formação de Professores, lá da UERJ de São Gonçalo. E a gente vai aqui discutir os temas importantes à formação docente para a modalidade EJA. Eu gostaria até de fazer rapidamente uma coisa interativa. Você que está aí nos assistindo, digite o ano da sua graduação e se você estudou alguma disciplina de educação de jovens e adultos na graduação. Isso é muito importante, porque eu fiz essa pergunta para os participantes da minha pesquisa e todos eles responderam não. Então, vamos lá. Depois a gente vai saber o resultado dessa pesquisa. Metodologia da pesquisa, que para começar a pesquisa, né, eu entrei em contato com todos os professores de inglês por meio da plataforma Seja Virtual e obtive o resultado, né, somente 4 professores que se enquadravam nos requisitos para a realização da minha pesquisa deram um retorno positivo, porque os professores tinham que ser professor de inglês regente em qualquer unidade da Rede Seja e também tinha que ser egresso da Faculdade de Formação de Professores da UERJ. Então, apenas 4 responderam positivamente e assim eu pude começar a minha pesquisa com estes. E os instrumentos de investigação que eu fiz foram esses que estão aí em tela. Eu enviei um termo de consentimento livre e esclarecido para eles assinarem, e eles tinham, assim, ter ciência do que eles iriam enfrentar nessa pesquisa, né, os benefícios e riscos, e esse termo também garantia o anonimato, tanto deles quanto da unidade de trabalho. Então, a gente não vai citar nomes, nem a unidade em que eles trabalham. Também enviei um questionário para conhecer o perfil acadêmico e profissional dos docentes. É importante dizer que esses instrumentos de investigação foram realizados por meio da rede social que eles se sentiam mais familiarizados. 3 escolheram o WhatsApp e uma escolheu o Messenger do Facebook. Então, depois de mandar o questionário, eu enviei também uma entrevista narrativa escrita. Eu não fiz videochamada com eles, eu mandava blocos de perguntas. No total, foram 17 perguntas que eu fiz a esses 4 docentes para delinear a trajetória de formação dos participantes sobre como vivem a formação continuada. Também solicitei a produção de cartas, 2 cartas. Pedi para eles escreverem uma carta para os formadores atuais da faculdade, da UERJ, e também uma carta para a coordenação da Rede Seja. E aí, aí a gente vê um pouquinho dos participantes da pesquisa. Nós vamos chamá-los aqui de docentes de inglês 1 até docentes de inglês 4 para garantir o anonimato deles. A gente pode ver aí no primeiro quadro que foi respondido em 2022. O perfil acadêmico deles, eles têm idade mais ou menos de 40 anos, são 2 professores, 2 professoras, eles se formaram mais ou menos da década de 2000, uma tem mestrado, os demais têm especialização. No segundo quadro tem os perfis profissionais, eles trabalham com inglês há mais de 2 décadas, têm uma larga experiência, né? Mas na docência, na Rede Seja, 3 deles trabalham há mais de 1 década e uma
há 5 anos, mas essa docente de inglês 1 disse que trabalha com a EJA presidencial desde que entrou na educação pública. Então, reunido todos os escritos docentes, as cartas e as respostas das perguntas que eu fiz, eu pude fazer a análise. E a análise foi por meio da metodologia da tematização proposta por Fontoura, que consiste em demarcar palavras, expressões e temas que são realmente relevantes para a análise. E, a partir daí, de uma leitura detalhada, ser possível aprender núcleos de sentidos nas narrativas e estabelecer ligações com o referencial teórico. E aí, antes disso, antes de falar, com essa metodologia, eu verifiquei que eu consegui 6 temas. Então, na minha tese, tem 6 temas que eu pude discutir. Um desses temas é o trabalho de hoje que eu estou apresentando, que é esse aí, ó. Sugestões de temas para compor a formação de professores para atuação na modalidade EJA. Os docentes participantes da minha pesquisa fizeram aí 9 sugestões, porque nas cartas, tanto as cartas para a faculdade quanto as cartas para a coordenação, eu pedi para eles escreverem, né? Que temas você sugere para compor a formação de professores para atuarem na EJA? E esses foram os temas que a gente vai discorrer rapidamente aqui. O primeiro tema sugerido foi esse, aprendizagem de adultos. A docente de inglês 1, ela relatou que enfrentou o desafio de ensinar nessa modalidade sem antes conhecê-la na teoria. Por isso eu fiz essa pergunta aí. Quem teve aula de EJA na graduação? Muitos poucos. Apenas quem fez pedagogia. Apenas não, né? Pelo menos na minha pesquisa, a maioria, né? Todos responderam não, mas pelo que eu tenho perguntado aí, informalmente, quem faz licenciatura nunca ouviu falar da EJA na graduação. Aprende sobre a EJA na prática, né? E o Elionaldo Julião, Ellen Beiral, Ferrari, escreveram lá em 2017 um artigo afirmando que a falta de entendimento sobre a EJA como modalidade da educação básica resulta em políticas e práticas que fazem adaptação do ensino infantil para jovens e adultos, e que geralmente leva à redução de conteúdos e propostas pedagógicas descontextualizadas, o que empobrece o currículo. Conhecimento do público da EJA foi outra sugestão, e o docente de inglês 2 escreveu o seguinte: daí emerge outro fator essencial ao profissional que pretende trabalhar com o alunado do SEJA. Ouça o seu aluno, ouça a sua história. Que coisa linda, né? Que reflexão bonita que ele escreveu para a gente. De igual modo, a docente de inglês 3 afirmou: considero essencial a discussão sobre quem são esses estudantes e como a educação pode impactar positivamente as suas vidas. Então, o conhecimento do público da EJA precisa estar lá na formação inicial, e ainda bem que está aqui também na formação continuada. Nós estamos conversando sobre isso, né, durante todo esse dia. Arroio escreveu um livro chamado Passageiros da Noite, em 2017, e ele disse que a EJA deve ser vista como um ponto de chegada para jovens, adultos e idosos, com ricas experiências sociais, econômicas e de resistência. O currículo de formação de educadores deve focar em compreender essas vivências e aprofundar as questões que os alunos trazem, fortalecendo o seu processo educativo. Porque mesmo fora da escola, eles estão sendo formados. Quando eles vão à igreja, quando eles vão ao mercado, quando eles estão no trabalho, tudo é processo formativo, né? E a escola é um dos processos que eles enfrentam, né? Que eles podem se formar. Outro assunto, tecnologias educacionais na EJA. Olha o que a docente de inglês 3 escreveu. Sugiro uma reflexão para todos nós. Os cursos de formação de professores estão preparando os seus alunos de graduação para atuarem em sala de aula com todas as exigências de uma sociedade moderna e digital?
É algo que a gente precisa realmente refletir. A gente sabe que hoje não dá para fugir da tecnologia. E a gente sabe que alguns professores mais velhos, acima de 40, 50 anos, ainda resistem um pouco, né? E a gente precisa enfrentar esse medo das tecnologias e até mesmo ensinar para os nossos alunos. Olha o que Machado e Alves escreveram em 2015. Trata-se de uma formação que não pode separar a atividade intelectual, aspectos científicos, tecnológicos, humanísticos e culturais da ação que os homens, enquanto sujeitos históricos sociais, realizam, em especial os educandos, e da realidade social em que eles se inserem. Nós estamos inseridos numa sociedade totalmente tecnológica, a gente tem que enfrentar os nossos medos e a gente precisa ensinar os professores lá na graduação e nós ensinar os nossos alunos o letramento digital, né? Acabar com o medo da tecnologia, dos tablets, dos celulares, porque eles são a realidade em nosso cotidiano. Outro assunto é educação inclusiva na EJA. Olha o que a docente de inglês 3 escreveu. Atualmente, eu acredito que os cursos de formação de professores poderiam contemplar as reais adversidades que os futuros educadores encontrarão nas escolas, levando em consideração os diferentes formatos de ensino da educação básica, presencial, semipresencial, modalidade de educação de jovens e adultos, modalidade de educação especial e por aí vai. Os possíveis problemas sociais dos alunos, como fazer uma inclusão efetiva e fomentar as trocas de experiências com os profissionais atuantes nas escolas. Quero fazer um parêntese aqui e parabenizar a Rede Seja, porque eu ouvi uma propaganda que a próxima jornada pedagógica vai ter esse tema da educação inclusiva na EJA, que é algo urgente. A gente tem recebido muitos alunos com laudo. A gente precisa fazer adaptações de material, e a gente precisa saber se a gente está no caminho certo, né? Se a nossa prática condiz com a realidade que a lei que já está em vigor, que está condizendo com a lei, né? Se a gente está fazendo uma prática realmente efetiva, que está ajudando realmente esse nosso aluno que chega na Rede Seja. As autoras Fernanda Bezerra e Lara Barbosa escreveram sobre isso. Eu vou ler rapidamente. Ela diz que é crucial entender como os alunos absorvem o conteúdo, como planejar as aulas, antes mesmo, ouvi-los antes de planejar as aulas, fazer as adaptações necessárias. Outra sugestão dos alunos, como tema para a formação docente inicial e continuada, é a avaliação na EJA. Olha o que o docente de inglês 2 escreveu. Mais que profissionais, nós devemos ser humanos. É sabido que notas e conceito não são garantia de nada. Quantos excelentes profissionais em todas as áreas já não se perderam por falta de incentivo e tornaram-se medíocres em sua área de atuação? Conheço alguns. Que a defasagem do tempo, a qual o aluno do SEJA, em geral, é vítima, não se torne um empecilho, mas uma mola propulsora. Mais que o educador, o professor do SEJA é aquele que dá asas e incentiva o voo. Que vejamos cada vez mais nossos alunos alçarem novos, altos voos. Desculpa, o docente de inglês 2 fez essa reflexão belíssima. Ele foi muito sensível, né? Ele tem uma escuta atenta, a gente observa isso na sua escrita. E Haddad, falando sobre a avaliação, ele diz que precisa acompanhar formas flexíveis de organização de currículos e valorizar o avanço dos conceitos aprendidos pelos educandos. É importante esclarecer que o trabalho pedagógico, assim como o processo de avaliação, não deve priorizar o saber enciclopédico, como aponta Oliveira, lá em 2007, e sim os saberes que favoreçam a consciência crítica. Outro assunto que eles pediram, que eles sugestionaram, é abordagens pedagógicas para a EJA. Conhecer as fases do desenvolvimento humano e as metodologias de ensino da língua inglesa auxiliaram-me na elaboração de material e para apresentar atividades diversificadas, como jogos, músicas e vídeos,
com o intuito de auxiliar no ensino-aprendizagem da língua para o público da EJA. Quem escreveu isso foi a docente de inglês 1. E Jamil Cury, que escreveu o parecer sobre as diretrizes curriculares nacional para a EJA, lá em 2000, é um documento que é referência, eu indico a todos os professores atuais e aqueles que estão estudando para serem professores, precisam ler esse documento, que é uma referência. Ele abordou esse assunto de abordagens pedagógicas e afirmou que não se pode infantilizar a EJA no que se refere a métodos, conteúdos e processos. Outro assunto que os docentes falaram que é importante para ter na formação continuada é a contextualização curricular. A docente de inglês 1 disse: acho importante sugestionar a leitura de publicações, artigos e dissertações de profissionais que atuam na EJA com a língua inglesa, para que eles conheçam esse segmento e tenham contato com sugestões de abordagens de ensino voltadas para esse público. Essa dica foi maravilhosa. E a gente vai ter a publicação desses artigos, desse simpósio, né? E que esses artigos sejam lidos, tanto na formação inicial, quanto seja lido por nós, professores, que estamos aí já atuantes na Rede Seja, em outras EJAs presenciais, porque ali tem várias dicas para a gente melhorar a nossa prática. Arroio, ele escreveu que é crucial redesenhar currículos que sejam tão flexíveis quanto as circunstâncias em que os estudantes se encontram. Então, a gente precisa ler sobre o que os professores estão fazendo aí, fazer as adaptações para a nossa realidade. Porque ninguém vai inventar pedra, a gente precisa, sim, fazer as adaptações para a realidade do nosso público. O público do Seja Niterói pode ser diferente do público do Seja Campos, do público Seja Petrópolis, e por aí vai. Então, as adaptações são necessárias, contextualizar o currículo é necessário. Parcerias para a promoção da formação continuada. O docente de inglês 4 faz aí uma pergunta reflexiva, né? Já que a Rede Seja está sob a jurisdição da Secretaria de Ciência e Tecnológica, por que não firmar uma parceria de capacitação com a Google, com a Microsoft? No que compete a CEDUC, por que não há parcerias com instituições de fomento à educação, universidades públicas, estrangeiras e privadas? Nova e Vieira, lá em 2017, já falaram sobre isso. Eles disseram: é inútil apelar à reflexão se não houver uma organização das escolas que facilite essas parcerias. É inútil propor uma formação baseada na pesquisa e em parcerias entre escolas e instituições universitárias se os normativos legais persistirem em dificultar essa aproximação. Então, que haja facilidade para que essas parcerias aconteçam. Por último, última sugestão é políticas públicas para a EJA. Olha o que o docente de inglês 4 escreveu. É sabido que em toda a prática educativa, chubisagem pressupostos que norteiam as práticas docentes. Eu acredito que mais importante do que qualquer abordagem metodológica ou epistemológica, o que é conhecimento, como podemos adquiri-lo, é explicitar as concepções políticas. Quais são as formas de poder e axiológicas? Que valores estão em jogo para o público-alvo da EJA? Explicar toda essa política, tudo isso, tanto na formação inicial, quanto na formação continuada, quanto para o nosso aluno, que tudo é político, o que nós estamos fazendo aqui é político, não há neutralidade, a gente fala de um contexto, a gente fala de um local de fala. Então, isso é preciso ser abordado como tema relevante na graduação e na formação continuada e também com os nossos alunos. Arroio ressalta que tomar ciência dos espaços que os estudantes dessa modalidade ocupam revelam cartografias para entender a história da EJA, não só nos espaços periféricos, mas na periferia do sistema educacional, na periferia das políticas públicas. A gente já viu hoje nas palestras que estamos na periferia, até das políticas públicas. A BNCC não fala da EJA, o foco da BNCC é o jovem. Então, estamos na periferia, não só os jovens, mas os professores também. Quando a gente vê
que há pouca gente, há pouco tema da EJA na graduação, isso é estar na periferia, né? Então, a gente precisa entender que é tema urgente. Educação de jovens e adultos é tema urgente na graduação e estamos aqui na formação continuada e, graças a Deus, é um tema urgente para a Rede Seja. Esses trabalhos que estão sendo publicados, que estão sendo apresentados aqui, demonstram que a Rede Seja se preocupa com a educação de jovens e adultos. E aí eu coloquei nesse slide, mais uma vez, para revisar os 9 temas que eles sugeriram, e eu concluo, né, dizendo que quer seja nas licenciaturas, quer sejam nos cursos de pós-graduação, ou nos encontros pedagógicos dentro das escolas, é importante incentivar a reflexão constante sobre esses assuntos que foram sugeridos pelos docentes de inglês, que participaram da minha pesquisa. E, aliás, eu quero fazer um agradecimento muito especial. Eu não pude colocar o nome deles aqui, não pude falar nem mesmo da unidade em que eles trabalham, mas eles sabem da minha gratidão. Sem vocês, não poderia fazer essa pesquisa, sem vocês, eu não estaria nem aqui apresentando esse resultado. Obrigado pelo brilhantismo, pela consideração que vocês tiveram pela minha pesquisa e pela responsabilidade que vocês demonstram a atuar nas unidades de vocês. Esses assuntos que foram sugeridos pelos docentes de inglês que participaram da pesquisa precisam estar lá na graduação. Precisa também ser promovida a troca de experiências para que os professores e os professorandos, aqueles que estão aí estudando para serem professores, sintam-se desafiados a uma prática docente que gere realmente uma transformação significativa nos educandos. E eu finalizo a minha apresentação com a esperança que as instituições, tanto as universitárias quanto as escolares, seja a Rede Seja, sejam outras redes, né, que oferecem a educação de jovens e adultos, se comprometam ainda mais no preparo de docentes para a atuação na EJA. E eu finalizo agradecendo e deixo aqui as minhas redes sociais. Lá você pode encontrar conteúdos de formação docente. Eu convido principalmente os professores de inglês e de projeto de vida para acessarem o meu canal Bagagem Cultural. Lá vocês vão encontrar vídeos curtos de projeto de vida e vídeos de pontos gramaticais de inglês que vocês poderão usar na sala de aula da educação básica.